equipamentos para ir para a guerra. Então, no intelecto, muitas das vezes alguém pode até entender: tudo bem, se eu tenho uma armadura, quer dizer então que eu estou preparado para ir para a peleja. Quer dizer então que eu estou preparado para ir para qualquer guerra. E quem disse que a armadura vai te deixar imortal? Quem disse que a armadura ela vai te imunizar dos ataques? Quem disse que a armadura você não vai ser um alvo? Quem disse que com a armadura você não vai ser atingido? Quem disse que com a armadura você não vai se machucar? Você não vai ficar ferido? Pelo contrário, a armadura é para ela amenizar aquilo a qual está vindo de encontro a você. Ou seja, porque muitas das vezes, se a tua armadura não estiver bem ajustada, dependendo bem, se eu tiver um colete de proteção balística, se meu colete ele não estiver bem ajustado, bem preso ao meu corpo, dependendo do tiro, do impacto a qual eu tomar, eu posso até virar óbito por conta daquele impacto. Mas por quê? Porque o colete ele não estava ajustado da forma que tinha que estar ao meu corpo. Então é necessário que ela venha. Toda a armadura ela tem que estar bem ajustada, de forma a qual tudo aquilo que você sofrer de ataque venha amenizar o impacto, para que você não venha, mas você fica ferido, você fica com hematoma, você sente dor, e muitas das vezes vai ter que ser até medicado, muitas das vezes vai ter que ser colocado fora de combate, porque somente foi ferido, mas está com a armadura. Então a armadura espirituais ela é para que você não venha morrer, mas ela vai te proteger. Armaduras espirituais. Então, quando nós falamos sobre guerra, se eu estou em guerra, eu não entro em guerra com alguém sem nenhum motivo. Eu tenho que ter alguém para combater. Então, se eu tenho guerra, eu tenho um inimigo. Nós temos um inimigo. E a Bíblia fala sobre o nosso inimigo. E a Bíblia vem me dizer, ela vem nos ensinar que esse inimigo, querubim ungido, cobiçou, fez rebelião. A Bíblia diz que é anjo de luz, ele se transforma, se disfarça esse inimigo. A palavra de Deus vem dizer no livro de Jó, no capítulo 2, a partir do versículo 1, no dia que os filhos do Senhor foram se apresentar diante dele, o inimigo veio no meio dos filhos de Deus e se apresentou diante de Deus. O que a palavra de Deus está me dizendo? Quer dizer que os filhos de Deus estavam indo se apresentar diante de Deus. E os filhos de Deus não perceberam que o inimigo estava no meio. Porque ele se disfarça em anjo de luz. Parece que é filho de Deus. Anda como filho de Deus. Veste-se como filho de Deus. Da glória também. Aleluia. Da glória. Fala em línguas. Mas estava no meio. E os filhos de Deus não perceberam. E quando se apresentaram diante de Deus, Deus fala: que vieste fazer, de onde vens tu, Satanás? Me rodear a terra. Ele estava no meio. O adversário, ele usa a palavra. Na tentação lá no deserto contra Jesus, ele usou da palavra. Ele é astuto, sorrateiro. Então, é necessário que nós venhamos entender quem é o nosso inimigo. Temos em guerra. Como que eu tenho que estar preparado? Com as armaduras, com a palavra, orando todo o tempo. Então, quando eu vou lá para o livro de Josué, a qual nós lemos, que nós não esqueci de Josué, a palavra de Deus vem dizer: esforça-te. Deus falando com Josué: tem de bom ânimo, esforça-te. Mas quem era Josué? Josué é aquele que, muito jovem, quando o povo acaba de sair do Egito, Moisés, uma das primeiras pelejas que entra contra Amaleque, os amalequitas, ele vem destruindo o povo de Deus. Primeiro vem pela retaguarda, destruindo os amalequitas, não tem dó. O inimigo vem destruindo. Então Moisés chega e fala assim: Josué, se apresenta aqui. Vai ali, vai lá no arraial. Escolhe-nos homens. Escolhe-nos homens. Para ir para a peleja tem que ser escolhido. Não é qualquer um que está na peleja. Escolhe-nos.
homens, enquanto você estiver lá, vão lá. Estarei eu, Arão e Ur lá no cume. Fazendo o quê? A palavra de Deus vem dizer que Josué escolhe os homens, vai para a peleja. Moisés sobe, nós conhecemos da passagem. Moisés sobe, está lá no monte com a vara de Deus. Enquanto ele está com as mãos, o que acontece lá embaixo? O povo vence. Quando abaixa a mão, a palavra de Deus ela continua o texto e ela vem dizer que o povo de Deus, Arão e Ur segura de um lado do outro, o povo tem a vitória. E Deus ele é bem claro quando ele fala no livro de Josué, Êxodo capítulo 17, ele vira e fala assim no versículo 14: então disse o Senhor a Moisés, o povo já ganhou a peleja, Josué já saiu da peleja bem jovem, o povo acabou de sair do Egito, ele não tinha nem preparo militar, mas ganharam a peleja. Então acredito eu que quando eles saíram da peleja, os homens que saíram da peleja não estavam vendo Moisés nem Arão e Ur, mas estava vendo quem? Josué. Nossa, já temos um general, já temos alguém para lutar as nossas guerras, mas não viram Moisés lá em cima do monte orando. Então Deus vira para Moisés e fala assim: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. O Senhor lhe fala assim: olha só, Moisés, o que aconteceu contigo aqui em cima no monte, escreve no livro, chama lá o general que está sendo aclamado pelos homens, passa tudo o que aconteceu aqui em cima do monte, não na guerra, aqui em cima no monte, não na guerra, lá onde você estava, lá no deserto, lá onde ninguém estava vendo. O que aconteceu na guerra não, o que aconteceu no oculto, passa para Josué, onde ninguém estava vendo. Então Moisés chama Josué e fala: olha só, Josué, tu está pensando que aquela batalha que vocês venceram lá foi por conta de quê? Você está pensando por que foi por conta da espada? Vocês nem preparam militarmente. Pelo contrário, deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto você estava lá naquela peleja, o Senhor, ele estava dando vitória. Mas como que estava dando vitória? Estava aqui com as mãos estendidas, intercedendo, orando ao Senhor. Enquanto estava orando, você não estava nem vendo, mas a vitória estava vindo. Eu não entendi, irmão. Enquanto você estiver na tua casa, de joelho dobrado, lá no oculto, onde ninguém está vendo, onde não tem ninguém, só você e Deus, o Senhor ele vai dando a vitória. Vai chegar diante de você, mas vem aqui. Tu lembra daquele livramento lá fora, quando você saiu do Natal? Deixa eu te explicar porque você não mandou eu falar. Olha só, você estava lá, estava no meio do mundo, estava se perdendo, mas o Senhor mandou ficar aqui de mão estendida, orando com o joelho dobrado. Então Deus deu vitória. Então o Senhor chama Moisés, passa para Josué, fala para ele que não foi no braço, fala para ele que não foi a força dele, pelo contrário, eu estava conversando com aquele que eu tenho intimidade face a face, e se eu tenho intimidade face a face, a vitória é certa. Então ele chegou a vitória. Então o Senhor, Moisés morreu, o Senhor chama Josué, vem aqui, Josué. Josué já é um capitão, já é quase um general de batalha. Vem aqui, Josué. Moisés morreu. Falava com ele face a face. Tem intimidade? Tinha intimidade, mas ele morreu. Agora não é mais Moisés. Agora é você. Agora é você. Então, o Senhor, ele vai falar com Josué. E vamos chegar no dentro da mensagem. Dentro da palavra. O Senhor chama Josué no capítulo 1, no versículo de número 5, e diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desamparei. No 7 ele diz:
Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Vem aqui, Josué. Josué, você já é um homem de batalha. Você é um homem de guerra. Só que Moisés morreu. Você está capacitado, você já está preparado para. Mas agora a preparação. Palavra. Josué? Sim, Senhor. Palavra. Josué? Palavra. 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 Vai para a palavra, Josué. Leva a palavra. Ó, medita de dia, de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito aqui. Vai para a palavra, Josué. Vai para a palavra, Josué. Se eu der uma espada na tua mão, te der meia dúzia de soldados, você vai lá e conquista. Vai para a palavra. Vai fazer tudo conforme está escrito. Vai na palavra, vai na palavra. Em outras palavras, olha só, Josué, se tiver que subir um monte, tu sobe. Se tiver que ir para o círculo de oração, tu vai. Se tiver que evangelizar, você vai. Se tiver que você fazer propósito, você faz. Se tiver que ir para a vigília, você eu tô dentro. Josué, homem preparado para qualquer coisa. Se tiver que carregar as caixas de som, Josué carrega. Ah, Josué, mas agora vem para a palavra. Aleluia. Do mesmo jeito que Moisés. Ó, vem aqui, faz tudo quanto está escrito. A tua guerra agora não é contra os adversários, a tua guerra é contra você mesmo. Você vai ter que ler a palavra, vai ter que largar tudo por conta da palavra. A tua peleja agora é contra a tua própria carne. Mas eu não gosto de ler. Mas vai para a palavra, faz tudo quanto está escrito neste livro, para que então prudentemente te conduza por onde quer que andares. Olha só, Josué, faz tudo conforme a palavra. Faz tudo somente conforme a palavra. Porque Josué começa a obedecer. A primeira peleja, Jericó. A estratégia não é sua, Josué, a estratégia é minha. Vai lá, rodeia, não fala nada, mas dá a volta. No último dia vai dar 7 voltas, todo mundo calado. Moisés já estava constituído, todo mundo já sabia que Deus era com Josué. Então Josué, tudo que ele falava, o povo falou: olha só, tudo quanto tu disseres nós faremos, porque você já está constituído. Deus é na tua vida. Então, o que Deus fala? Faz tudo conforme a palavra, porque tu, quando tiver conforme a palavra, o povo vai saber que você está fazendo conforme aquilo que eu já mandei fazer. Então, prudentemente te conduzirás, tudo conforme a palavra. Então Josué começa a seguir a palavra do Senhor. A primeira coisa, a primeira peleja, cai a muralha, fez conforme a palavra. A segunda peleja, não olhou para a palavra, perdeu a peleja. Ai, foi para pelejar. Isso aí, precisa nem consultar, perdeu. Meus gibeonitas, foi enganado, não consultou o Senhor. Volta para a palavra, Jesus. Meu Deus, aleluia. Para a palavra. Então, o que o Senhor está dizendo? É o reino? Se prepara para a guerra. Mas a guerra, primeira guerra contra mim mesmo, porque eu tenho que olhar para a palavra, fazer conforme a palavra, meditar na palavra. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque quem milita não vai se embaraçar com os negócios dessa vida. Então, eu tenho que ir na palavra. Eu tenho que vir na palavra. Vem na palavra. Olha para a palavra. Vem para a palavra. Olha a palavra. Fica na palavra. A palavra de Deus diz dizer no livro de Reis, no capítulo 1. Elias, o rei Acasias, ele caiu, se machucou. Rei de Samaria
E ele falou assim para os homens: olha só, vai lá em Baal Zebub, vai lá no Deus de Ecrom. Em outras palavras, vai lá fora, vai na mãe tal, pergunta a ela se eu vou sarar. Vai na mãe tal, vai lá na feiticeira e pergunta se eu vou sarar. Em outras palavras. Então Elias, o anjo do Senhor fala: Elias, vai lá se encontrar lá com os mensageiros no meio do caminho. No meio do caminho, Elias perguntou: vocês vão para onde? Não, é porque o rei de Samaria pediu para a gente ir lá no Deus de Ecrom, ver se ele vai sarar, porque ele caiu da janela, se machucou e está acamado. Então vai, Elias, olha só, não tem Deus em Israel não? Por acaso não tem Deus em Israel? Fala para ele que ele vai morrer. Certamente morrerás. Os homens voltam. Já chegaram? Chegando. Mas por que vocês chegaram cedo? Olha só, um homem encontrou a gente no meio do caminho e falou que o senhor vai morrer. Quem é esse homem? Como que ele está vestido? Como que ele está vestido? Como é que é a veste dele? Ele tem um cinto de couro. Ele é assim. Aí o rei de Samaria: é Elias. Nem falou se será que é Elias, não. É Elias. É outra palavra. Aquele é homem de Deus. Aquele ali tem palavra. Aquele lá tem palavra. O rei vira e fala assim: não vou mandar mais mensageiro, vou mandar um exército. Vai lá 50 homens, o capitão, vai os homens tudo armados. Tá Elias em cima do monte. Elias, desce que o rei quer falar contigo. Eu não sou Elias, mas provavelmente ele deve ter ouvido. O rei? Estou aqui falando com um rei do jeito, eu vou falar com o rei daí da terra. Desce fogo do céu. Foi 50. O rei virou e falou assim: manda mais 50 lá. Elias, o rei quer falar contigo. Rei? Desce fogo do céu. Mandou os terceiros, já foi 100. Quando mandou mais, ele: meu senhor, o rei quer falar com o senhor. O senhor falou: pode ir. Se apresenta lá. Aquele lá é o homem de Deus. Aquele ali tem palavra. Aquele ali olha para a palavra. Aquele lá faz conforme tudo quanto o Senhor está mandando dentro da palavra. Tudo dentro da palavra. Então tenho que pedir ao Senhor o quê? Para me libertar de mim mesmo, do irmão Jonas. Porque eu só estou fazendo mal. Porque eu estou me inclinando para o pecado, para a carne. Então o que eu tenho que fazer? Tipo a palavra. Eu tenho que me preparar para a guerra. Então, porque a peleja é espiritual. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra as principadas potestades nos lugares espirituais. No livro de Reis, no capítulo 6, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. O rei da Síria fazia guerra contra Israel. O mundo está fazendo guerra. E muitas das vezes estamos desapercebidos, achando que está tudo legal. Estou desapercebido, achando que é somente uma festividade. Estou desapercebido, achando que é só mais uma oração. Estou desapercebido, achando que é só um culto das crianças. Estou desapercebido. E o rei da Síria está fazendo guerra. Está fazendo guerra. Só que tem um homem de Deus lá em Israel. Aleluia. Tem homem de Deus. Em outras palavras, tem uma igreja lá que está na palavra. Israel tem palavra. Então, o rei da Síria falou: então tem homem de Deus lá? Mandou lá uns homens para fazer guerra. Cerca Dotã, vai buscar esse tal de Eliseu, que se diz o que lê a palavra, que eu quero ver, quando eu mandar os homens lá para ver se ele não vai ficar com medo. Então mandou um exército, um grande exército. Chegou lá, cercou Dotã, lá no monte. A Bíblia diz a Bíblia, que os moços cercaram. Então, o ajudante de Eliseu acorda de madrugada. Quando viu o exército do rei da Síria, se assustou. Meu Deus, são muitos. Eles têm arma. E são homens de guerra. Está nos olhos carnais. E ele olhou: não vai dar para a gente não, meu mestre. Mestre, Eliseu já estava até acordado. Olha só, estamos cercados. Senhor, abre os olhos do moço.
Abre os olhos do moço. Quando ele olhou, está Eliseu cercado por carros de fogo. Quando Deus abriu os olhos espirituais do moço, a primeira coisa que ele fez não foi olhar para o exército da terra. Já esqueceu quem está lá embaixo. Esqueceu quem tem arma. Já esqueceu os homens. Está Eliseu cercado por carros de fogo. Imagina o desespero daquele moço quando viu o exército. Meu Deus, vamos morrer, vamos perecer. Agora imagina como é que estava Eliseu. Sentado. Em outras palavras, o moço está vendo uma coisa. E Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos do moço. Ele disse pro jovem, pro ajudante dele: Senhor, abre os olhos dele, porque ele não está vendo o que eu estou vendo. Ele não está contemplando aquilo que eu estou contemplando. Em outras palavras, Eliseu, quando vira para o Senhor e fala: Senhor, abre os olhos do moço, ele vira para estar dizendo para aquele moço, para o ajudante dele: olha só, sai do campo carnal e vem para o campo espiritual, porque a nossa guerra não é aí, a nossa guerra é no lugar espiritual. Sai da carne para você ver aquilo a qual o Senhor está te mostrando. Eliseu, a Bíblia nos diz Eliseu pegando a mão e arma, só falando com o Senhor, conduz aquele exército todo. E a palavra de Deus vem dizer que nunca mais o exército da Síria entrou em Israel. Não entrou em Israel. Lá na frente sitiou, mas não entrou. Sitiou é cercar. Aleluia! E muitas das vezes eu estou num campo carnal. Naquela peleja lá com Josué, o Senhor falou assim: não fala nada, só cerca, não fala nada, que na hora que não fala nada, ele pode te ver, mas não fala nada. Ó, fica quieto, não fala nada, não fala nada. A nossa guerra, que é o reino, se prepara para a guerra, que é o reino, é no campo espiritual, não adianta, porque enquanto estiver olhando para os homens, estiver olhando, meu Deus, está assim, meu Deus, está vindo assim, meu Deus, mas o mundo está querendo invadir. Vamos para o campo espiritual. Mas o mundo está. Vamos para o campo espiritual. Porque aquela tranquilidade que Eliseu estava é aquela qual o Senhor quer para nossas vidas. Igreja, mantenha calma, porque é no campo espiritual. É no campo espiritual. A palavra de Deus, ela vem dizendo no livro de Atos, capítulo 19, estamos vindo para o final da palavra. Aleluia! Livro de Atos, capítulo 19. Vamos voltar lá em Paulo. Meu Deus, glória! Atos, capítulo 19, a partir do versículo 11. Vamos no campo espiritual. Essa guerra é no campo espiritual. E a palavra de Deus diz no versículo 11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Está falando de Paulo. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo, homem. Isso aqui é para minha vida, irmão. É homem, igual a mim, igual a você, igual a nós. Paulo, ele começou a fazer aquilo que o Senhor falou com Josué lá atrás. Vou observar a lei, vou fazer tudo conforme está escrito no livro dessa lei. Paulo começou a fazer. Paulo parou de olhar para os homens, olhou para o campo espiritual. E o Senhor e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E a palavra de Deus vai continuando.
que Paulo ali em Éfeso pregava a palavra. Enquanto Paulo pregando a palavra, alguns ficavam observando. Meu Deus, imagina, alguns o endeusavam. Esse homem não é normal. E a Bíblia vem dizendo já no versículo 13 que ali em Éfeso tinha alguns exorcistas judeus ambulantes, no versículo 13, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, os ambulantes, sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos, sai, está mandando sair, por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, o principal dos sacerdotes. Esses homens que estavam fazendo isso, eles eram influentes no meio da sociedade, andavam bem trajados, eles tinham importâncias sociais, não era qualquer um, eles tinham condições, porém não tinham o que Paulo tinha, não tinha o Espírito Santo, eles não estavam na palavra. Então eles começaram a olhar como Paulo fazia, sai em nome de Jesus. Eles começaram a tentar imitar. Diz a palavra que aquele que quer imitar, que não olha para a palavra, que quer viver conforme a palavra somente de aparência, está dizendo aqui, é a palavra de aparência. Aleluia. Os que faziam isso, respondeu, porém, o espírito maligno. Eles falaram assim: sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Pareciam que eram até crente, andava de terno, tinha Bíblia, dava até glória a Deus e aleluia. Quem olhava falava assim: é homem de Deus, é mulher de Deus. Quem olhava por fora, a palavra de Deus vem dizendo que o espírito maligno falou assim: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem é vocês? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Foram envergonhados. Usaram o nome de Jesus. Tentaram usar o nome de Jesus. E a palavra de Deus continua. E isso foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! Quer o reino? Se prepara para a guerra. Porque o inimigo, ele é real. E se você for para essa peleja de qualquer maneira, é vergonha. Mas o nome do Senhor é glorificado. É vergonha. Quem é vocês? Quem é você? Quem é você para mandar eu sair? Olha para você. O inimigo, ele conhece o meu e o teu comportamento, o nosso inimigo. A palavra de Deus vem dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Não andou e nem vai andar. Ele anda. Ele está andando. E está buscando quem possa tragar. A guerra é real. Determinada situação, o Senhor deu poder aos discípulos expulsar os espíritos malignos, fazer proezas, maravilhas. Então, os discípulos voltaram todos felizes e sorridentes para o Senhor Jesus. Senhor, os espíritos malignos se sujeitam a nós pelo teu nome. Jesus virou para aqueles moços, que isso está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha só, não se alegra por isso não. Se alegra por você estar com o nome escrito no livro da vida. Se alegre por vocês ter se alistado no meu exército. Se alegre por isso. Então, no tema das irmãs, para terminar a mensagem, agora já, mulher, se você quer o reino, se prepare para a guerra. A palavra de Deus
Deus, quando fala de preparação, no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 7, diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então todas aquelas virgens, que eram 10, se levantaram e prepararam as suas. Quantas que entraram? Mas as 10 se. Quer dizer então que nem todo mundo que se prepara está. Está pronto. Preparado, com diferença. Então nem todas estavam prontas. Mas elas se prepararam, diz o texto, mas não estavam. As irmãs, a festividade de senhora. A senhora vai fazer lá aquele almoço. Ela vai fazer uma macarronada. Para a macarronada, porque a macarronada, para ser preparada, não tem como tirar do mercado e botar na travessa e ela comer ou consumir. É necessário um tempo. É necessário recolher todo o material para preparar os temperos. O macarrão vai preparar tudo. Vai ter que estar tudo preparado. Então, aquilo que eu preparo com antecedência. Essas daqui, 5 se prepararam na hora, quando eu não os ouvi, mas eram todas virgens. Se prepararam as suas lâmpadas. Só que tem louco no meio de prudente. E o Senhor está falando através da palavra dele. E no nosso meio tem louco. No nosso meio tem loucos. Parece estar preparado. Mas, quando soar a trombeta, aí vem o noivo. Terminou de fazer aquele macarrão. Esqueceu de botar sal, mas está preparado lá em cima da mesa. Nossa, que macarronada bonita, deve estar deliciosa, saborosa. Dá uma garfada. Faltou vai ser aprovado? Agora imagina diante de Deus. Imagina diante de Deus. Então a guerra a qual eu estou enfrentando eu vim para estou falando do irmão Jonas. A minha guerra é vir aqui, ó. Sabe subir o monte? Sei. Sabe para consagração? Sei. Sabe evangelizar? Sei. Sabe ir para oração? Sei. E aqui? Porque Jesus falou assim, ó. Medita e faze conforme tudo